Olá, este é o primeiro vídeo da 20ª aula do curso de Matemática Financeira. Neles vamos conhecer o método da taxa interna de retorno. Vamos lá? O último método de análise de investimentos que vamos estudar é o método da taxa interna de retorno, que iremos denotar como TIR. Definimos a taxa interna de retorno, ou taxa interna de juros, de um investimento ou um fluxo de caixa, como a taxa de juros para a qual o valor atual do mesmo se anula. O método da taxa interna de retorno baseia-se no princípio de que a alternativa Z será sempre disponível, com uma taxa de retorno igual à taxa mínima de atratividade, Rmin. Para realizar a análise de um investimento pelo método da taxa interna de retorno, devemos seguir o seguinte processo: calcular a taxa interna de retorno do investimento em análise, compará-la com a taxa mínima de atratividade e só aceitar o investimento se a sua taxa interna de retorno for maior ou igual à taxa mínima de atratividade. Dado um investimento A, precisamos encontrar sua taxa interna de retorno. E podemos usar tanto a série uniforme equivalente quanto o valor atual para esse propósito. Aqui vamos usar a série uniforme equivalente. Dessa forma, o que devemos encontrar é a taxa para a qual a série uniforme equivalente se anula. Assim, a fração na equação da série uniforme equivalente deve ser igual ao valor da parcela dividido pelo valor inicial do investimento. Na literatura, essa fração ela é denotada por FPR e N. E ela é a fração que multiplica o capital inicial do investimento na equação da série uniforme equivalente. Relembrando que essa fração é I vezes 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N menos 1. E antes, nessa mesma unidade, nós denotamos essa fração como A índice IN elevado a menos 1, o inverso do A índice IN. Assim, para encontrar a taxa que anula a série uniforme equivalente, devemos primeiro calcular quem é R sobre C, ou seja, quem é o valor da parcela dividido pelo valor do capital e igualar esse valor à fração apresentada. Feito isso, vamos calcular quem é a taxa I% correspondente ao valor calculado no prazo N. Se procuramos analisar vários investimentos mutuamente exclusivos, usando o método da taxa interna de retorno, devemos eliminar os investimentos com taxa interna de retorno menores que a taxa mínima de atratividade, classificar os investimentos restantes em ordem crescente e investir o máximo possível analisando cada incremento de investimento. Na prática, considerando I, 2I, 3I e V, os números 1, 2, 3 e 4 em algarismo romano, 4 investimentos com taxas de retorno maiores ou iguais a Rmin, em ordem crescente, a escolha do melhor investimento será feita da seguinte maneira: nós obtemos o fluxo de caixa do incremento 2i menos i e a sua taxa de retorno, R índice 2i menos i. Se R índice 2i menos i for maior ou igual do que R mínimo, o incremento 2i menos i deve ser aceito, significando que o investimento 2i é melhor que i, e a próxima análise é a do incremento 3i menos 2i, que deve ser feita de maneira análoga. Caso o R índice 2i menos i for menor do que a taxa mínima de atratividade R índice min, o incremento 2i menos i não deve ser aceito, ou seja, o investimento I é melhor do que 2i,
E a próxima análise é a do incremento 3i-i, que deve ser feita de maneira análoga. A sistemática deve se repetir até que todos os incrementos adequados tenham sido analisados, apontando no final o melhor investimento. Então, comparando esse processo com os anteriores, ele é o que necessita de mais cálculos. No próximo vídeo, vamos resolver um exemplo usando os 3 métodos de análise de investimento. Até lá!